Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar, gente, sobre diferenças, né? Quantas diferenças existe de uma pessoa para outra, né? Seja de raça, de religião, de etnia. E ser diferente já é uma coisa complexa, não é mesmo? Agora, imagine ser essa diferença e ainda dentro de organizações, dentro do seu local de trabalho, da sua igreja, dentro do âmbito social que você vive, né, da sociedade em que você vive. Então, respeitar as diferenças aí é a atitude que faz bem aí a toda empresa, toda organização, né? Eu, você, todos nós temos nossa forma de ser, nossa forma de pensar e nossa forma de agir, né? E é por isso que eu sempre falo, né, que respeitar as diferenças é fundamental para uma boa convivência, tanto dentro como fora de um ambiente de trabalho ou do meio que você está inserido, né? Mas no dia a dia aí de uma empresa, né, essa ideia deve ser ainda mais aprimorada. Afinal, trata-se de um local em que as pessoas com as mais diferentes origens, formações, né, e orientações convivem, principalmente das grandes empresas, grandes multinacionais aí que atuam no mercado. Quando um líder ou um colaborador aí tem atitudes preconceituosas, né, e ele discrimina seu liderado ou seu colega, por exemplo, isso é um claro sinal de que não consegue aí conviver com essas diferenças, que essa pessoa ela não consegue, né, gerir aí determinados fatores dentro do seu ambiente de trabalho. E quando isso não é combatido, né, e a falta de respeito predomina aí no ambiente de trabalho, essas atitudes negativas aí acabam por prejudicar o profissional atingido pelas discriminações e podem até mesmo comprometer aí a sua produtividade e afetar a sua carreira, gente. É bem complexo isso, né? É um assunto assim bem de extrema importância e hoje dentro das organizações, né? E que a gente tem que manter aí sempre vivo esse diálogo, né? E saber mais a respeito, né? E a importância que o respeito às diferenças tem para uma empresa, né? E a sociedade de uma maneira geral. Então é um assunto que deve ser debatido, deve ser discutido, não jogado para baixo do tapete, né? Como diz aquele velho ditado, respeito é bom, né? E todo mundo gosta. Seja pelo modo de se vestir, de falar, né, de praticar a sua espiritualidade, né, pela cor da sua pele, origem social ou forma de se relacionar aí afetivamente com seu parceiro ou parceira, né, independente do caso, todos devem ser respeitados e tratados aí de uma forma por igual, né? Portanto, o espaço de trabalho aí, ele deve ser um ambiente onde todos os colaboradores tenham as mesmas chances e de forma alguma, né, que sejam expostos, constrangidos ou humilhados por alguém ou qualquer um que seja, né? É muito importante isso, né? Que isso esteja bem vivo aí, né? Bem claro e objetivo. Pode parecer até que eu estou falando, né? Tudo que eu esteja falando aqui não seja lá nenhuma novidade, né? Que todo mundo já saiba isso. Mas ultimamente isso é um assunto muito em pauta e que sempre tende a ser debatido. Mas acredito, ainda existem muitas empresas que simplesmente ignoram a importância de respeitar a diversidade, né? E que tratam de maneira preconceituosa os profissionais aí, consideram diferente aí dos seus padrões aí, né? Do dia a dia ou dos padrões aí dentro da empresa. Não por acaso, todos os anos a Justiça do Trabalho ela recebe inúmeras queixas de funcionários que se sentiram discriminados, né, por seus empregadores, né, ou por colegas de trabalho, né, ou no meio em que vivem aí. Então eu falo, pense bem, profissionais que foram contratados para realizar seu trabalho, eles precisam lidar com comentários e atitudes discriminatórias. Vocês acham certo isso ou não? Qual o sentido disso, né? Se a pessoa é competente para aquela vaga, ela foi contratada, o que isso tem a ver e que impede, né? Para que julgar uma pessoa aí por suas características? Né? Essas atitudes aí magoam e comprometem o desempenho daquilo que é visto como diferente. Ou seja, toda a empresa sai perdendo nesse aspecto. Porque às vezes está ali um ótimo profissional. Mas por N questões aí, né? Isso acaba sendo um problema para essa organização. Quando todos os colaboradores aí se sentem respeitados, o trabalho flui e de maneira, né, legal aí e diária. As pessoas se sentem motivadas, trabalham de forma colaborativa, né? E a organização aí, ela obtém aí os melhores resultados possíveis. Trabalhar numa empresa dessa faz todo sentido.
Então, além de ser a coisa certa a se fazer, as companhias que têm um valor, né, que tem como valor o respeito e o respeito às diferenças, acabam saindo na frente em relação às demais. Porque hoje vivemos num mundo assim, gente, um mundo com todos os tipos de diferença. Então, respeitar as diferenças, faça valer essa ideia, né? Isso tem que acontecer, né? Em várias empresas aí que eu conheço tem um tratamento de humanidade, né, e imparcialidade aí com vários funcionários, desde o momento da contratação aí. Conheço muitas empresas assim. Então, não discriminando suas origens, sua cor, religião e orientação aí sexual, no caso, né? O que importa para ela são os conhecimentos, competências técnicas e comportamentais, suas experiências, motivação e sua vontade de fazer a diferença, né? E contribuir com o que sabe para o crescimento daquela empresa. Ele foi contratado ali para realizar um trabalho, né? E não para ser julgado. Uma organização, ela tem uma organização que tem essa mesma cultura, né? Que respeita as diferenças e defende essa mentalidade, né? Junto com seus profissionais. Também é aquela que tem um ambiente de trabalho muito mais harmônico, respeitoso e com muito mais qualidade aí, né, para os seus empregados, né, para os seus liderados, para os seus líderes, né. Em decorrência dessa atitude aí, as suas equipes elas conseguem se integrar de maneira muito mais positiva, sem rixas, perseguições, né, e discriminações entre colegas e agir de forma sinérgica aí para se unir, né, unir seus conhecimentos e forças e fomentar aí grandes resultados, né, nas companhias, né, dentro das empresas. Lembre-se sempre disso, né, que promover sempre o respeito e as diferenças, seja na empresa, em casa ou na sociedade, é dever aí de todo o ser humano, né. O mundo todo só tem a ganhar aí com isso, né. Então eu falo aí, eu elenquei algumas atitudes aqui, né, para respeitar aí as diferenças aí no seu local de trabalho e na sua vida, né. Depois de entender aí o quanto, né, respeitar as diferenças faz bem ao trabalho e na vida, né, eu vou conferir aí algumas atitudes, né, para a gente colocar em prática através de ações, né, de demonstrar aí respeito, né, ao que é diferente, ao que você julga ser diferente. E estar ensinando aí as pessoas através aí de um exemplo, né, às vezes até do seu exemplo. Vocês querem ouvir aí alguma diferença? Vamos lá, vamos ver isso, né, como que isso funciona, né? Então, aí uma das atitudes, né? Jamais faça comentários sobre seus colegas de trabalho. Você tem comentado, né, a respeito do seu colega de trabalho? Tem feito piadinhas? Como que está esse relacionamento aí dentro do seu local de trabalho? Seja pela frente ou pelas costas, né? Jamais faça comentário aí sobre os colegas de trabalho, né? E que possam magoá-los aí. Às vezes você não esteja percebendo isso, mas às vezes um comentáriozinho idiota está magoando ele. Comentar a aparência, né, a religião, a orientação sexual ou qualquer outra coisa, né, de uma pessoa nunca é bacana, né? Sempre eu falo que isso não é legal, né? Se pensa algo, né, sobre esse tipo de característica dos outros, guarde para si e siga para sua próxima dica, né? Vá viver a sua vida, né? Deixe isso para lá. Uma outra dica aí que eu falo, né? Identifique os preconceitos que você carrega. Agora mais do que nunca é hora de a gente encarar, né, esses preconceitos que a gente tem dentro de nós mesmos e entender, né, o que está por trás deles, né? Se questione, né, sobre por que você pensa assim a respeito das pessoas que são diferentes, né, de você, por que você tem esse pré-julgamento, né? Faça uma autoavaliação de você mesmo. Assim você irá tirando aí força, né? Você também irá tirando forças de cada um desses pensamentos e compreendendo que cada um tem o direito de ser e viver da forma que achar melhor, gente. Você não tem nada a ver com a vida alheia, né? Uma outra coisa, né? Procure conhecer as pessoas e suas diferenças. Você conhece determinadas pessoas, você conhece, né, o estilo de vida dela, conhece por que ela é daquele jeito, né? Para depois você fazer pré-julgamentos. E nós não somos ninguém para julgar, não estamos aqui para julgar ninguém, e sim para respeitar, né? É uma outra atitude, né, extremamente positiva para enfraquecer aí os próprios preconceitos e conhecer muito mais as pessoas. Se você tem um colega de trabalho com uma religião, né, ou um posicionamento político, ou uma orientação sexual, ou qualquer outra característica diferente da sua, escute-o. Tente entender por que ele age daquele jeito, por que ele tem essa convicção de vida. E acima de tudo, respeite-o, né? Uma conversa respeitosa pode te ensinar aí muito a ajudar e a expandir a sua mente. Gente, estamos hoje no século XXI, temos que ter ideias diferentes, temos que pensar diferente.
É uma outra dica que eu falo. Entenda que não precisa concordar para respeitar. Você não precisa concordar com o pensamento. Cada um tem seu tipo de pensamento, a sua ideologia. Mas só respeitar. Né? Ao longo da conversa aí com os colegas de trabalho ou qualquer outra pessoa, lembre-se sempre que não precisa concordar para respeitar. Não precisa concordar com ele para respeitar. Basta respeitá-lo. Respeitar seu ponto de vista. Né? E ele também deve respeitar o seu. Você não precisa agir igual ao outro. Né? Siga a sua vida de forma que achar melhor. E deixe que ele faça o mesmo com a vida dele, gente. Cada um tem a sua vida. E cada um tem seu objetivo de vida. Né? Nós podemos conviver muito bem com as diferenças. Mas para isso precisamos, acima de tudo, respeitar. Uma outra coisa que eu falo, né? Pratique a empatia. Vocês têm praticado a empatia, se colocado no lugar do outro? A empatia é uma habilidade indispensável aí para conviver aí com a diversidade, principalmente nos dias de hoje. Através delas nos colocamos aí no lugar das outras pessoas, né? Como eu falei, e evitamos aí agir de forma que não gostaríamos que agissem conosco, né? O que você não quer para si, você não quer para os outros, né? Sempre que você pensar em algo negativo relacionado a alguém, se imagine naquela mesma situação e veja como o seu pensamento aí, né, irá se transformar. Já tentaram praticar isso, né? Tente, né? Sejam empáticos. Uma outra coisa, evite impor os seus padrões aos demais. Se o meu padrão é esse, eu não tento impor isso a uma outra pessoa. Porque, né, como eu falei, tem que respeitar o limite da outra. Entenda, você é livre para escolher como irá viver, a crença que irá cultivar, com quem irá se relacionar e em quem irá votar, né, entre outras muitas opções aí de brigas, né, religiões e tudo mais, né. Entretanto, você não pode impor os padrões que você escolheu para si aos outros. O que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro, gente. Então, você pode conversar, compartilhar suas experiências, mas sem exigir que os outros façam igual a você. Isso é uma briga que a gente vê muito aí nas redes sociais, né? Principalmente políticos e religião. É uma outra dica. Aprenda através das diferenças. Já tentaram aprender com as diferenças dos outros? Conviver com pessoas diferentes aí pode ser, né, extremamente enriquecedor. E muitas pessoas não percebem isso. Mas para que possamos desfrutar aí dos benefícios, é preciso se abrir para conhecer o outro e aprender com ele, né? Aprender da onde veio, porque ele é daquele jeito. Acredite, seus colegas de trabalho eles têm muito a te ensinar, seja relacionado à carreira ou à vida, né, de uma forma geral. Cada um tem uma bagagem, uma vivência de vida. Então eu falo que a gente tem que estar sempre aberto a aprender e ver, né, o quanto podemos crescer através da diversidade, né, das diferenças. Uma outra coisa aí, né? Atente-se à sua forma de se comunicar. Já prestaram atenção em como você se comunica com os outros? Como é a sua forma de comunicar aí no dia a dia? Tem prestado atenção nisso? Acha que você consegue passar um ar aí acolhedor para uma outra pessoa? Ou você é aquelas pessoas que afastam as pessoas de si? Você é uma pessoa que atrai ou que afasta? Como que é o seu dia a dia? Né? Como é no seu local de trabalho? Pensar sobre isso é importante, porque às vezes pode parecer rude, mesmo que não tenha, mesmo que você não tenha essa intenção. Às vezes está tratando outras pessoas com asperezas e nem esteja percebendo, gente. Então, assim, perceba-se e faça uma autoavaliação. Observe as palavras que usa, né, e a entonação que você usa, pois tudo isso influencia na hora de passar uma mensagem a outra pessoa, né, seja ao seu líder, seja ao seu subordinado. Uma outra coisa muito legal, né? Elogiar os colegas, né? Elogiar as outras pessoas, né? Elogiar os seus parceiros. Você tem feito isso ou não? Se um colega fizer algo que você considere positivo, elogio. Não guarde pra si. Às vezes você quer elogiar, mas vou deixar pra lá. Elogie, gente. Fale, é legal isso. Quando você elogia uma pessoa, está estimulando-a a continuar se dedicando, né? Especialmente em um ambiente com indivíduos diversos. Isso mostra que você trata todos com igualdade e que torce pelo sucesso de todos, sem competição, sem distinção. Olha que legal isso. Imagina um ambiente de trabalho dessa forma, como seria legal, né? Outra dica, jamais seja aí conivente com situações de discriminação. Não fique calado, gente. Quantas vezes a gente fica calado, passa batido na rua ou no nosso local de trabalho? Por fim, é muito importante que saiba que, além de não discriminar ninguém, jamais deve ser conivente com uma situação desse tipo, porque é muito ruim, né? Se um colega discrimina o outro na sua presença e você se cala, você se torna-se cúmplice desse agressor, né? Então nunca devemos ficar calados, omitir o nosso ponto de vista.
Portanto, a qualquer sinal de algo do tipo, né, fale, defende aquele que foi vítima aí de preconceito. E informe ao seu supervisor, seu diretor, né, ao RH da sua empresa, né, aos meios aí que você tem aí para poder se posicionar. É assim que se combate as coisas erradas. E não se calando, né, se omitindo e ficando quietinho na sua. Isso não vai terminar nunca se as pessoas não se posicionarem. Um grande pensador, né, Confúcio, ele tem uma citação aqui, ó, bastante significativa, né, gente? Que ele fala aí sobre respeito às diferenças. Sem sentimentos de respeito, o que distingue os homens dos animais, né? Tenha aí o respeito como um valor forte em sua vida e contribua para mantê-lo, né? Sempre presente aí no seu ambiente de trabalho. Legal esse pensamento do Confúcio, né, gente? Gente, esse conteúdo, né, ele te ajudou de alguma maneira, né? Faz algum sentido para vocês, tudo que eu falei aqui, né? Faz sentido para você isso nos dias de hoje, né? Com tanta coisa que a gente está vendo aí na mídia, né? Faz sentido, né? Para vocês que eu falei? Se faça, né? Espero que aplique e ajude você aí. Conhece alguma situação, né, que tenha vivido ou presenciado aí no decorrer da sua carreira, dentro do seu trabalho, na sua vida no dia a dia, né? No meio em que você está inserido? Portanto, gente, não seja conivente, tá? Não seja conivente com esse tipo de situação. Mude, evolua sempre. Estamos aqui na Terra para uma eterna evolução. E devemos fazer a nossa parte sempre, sempre, sempre. Então, até breve, até um próximo vídeo, tá? E eu desejo para vocês, né? Sucesso sempre, né? Como eu sempre falo aqui. Boa sorte. E nos encontramos aí num próximo vídeo.